Futuros servidores em todo o Brasil, em especial você, futuro servidor, futura servidora da Cefa do Estado do Pará. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí você, futuro servidor, futura servidora da Cefa do Estado do Pará. Quem crê, diga amém. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui para o aulão 01 sobre justamente aí o concurso da Cefa. Nesses aulões que eu vou trazer gratuito aqui no meu canal do YouTube, eu vou trabalhar assuntos comuns para todos os cargos, tá? Tanto o cargo de fiscal, como também o cargo de auditor, como também para o cargo de analista fazendário. E antes de nós começarmos com o aulão, eu vou explicar aqui para os senhores e para as senhoras justamente aí como vai acontecer a preparação dos nossos materiais para os estudos dos senhores e das senhoras, tá? Lembrando que essa aula seria ao vivo, hoje à tarde, né? Mas devido à incompatibilidade com a nossa agenda, para que nós não pudéssemos desmarcar o evento da tarde, resolvi logo gravar agora pela manhã e já está disponível. Talvez você chegou agora no canal procurando a aula ao vivo, está gravada, tá? Eu gravei e a gente vai, as demais, tentar fazer ao vivo com vocês, organizando o nosso horário, tá bom? Olha só, presta atenção. Aqui nós vamos iniciar um aulão número 1, vamos chamar aqui aulão 01 para a Cefa, né? Mas antes eu quero explicar para você como você vai ter acesso às nossas maratonas. Porque inicialmente eu estava pensando, junto com a nossa equipe, de fazer um material para analista fazendário. Só que os colegas vão fazer o concurso para auditor e para fiscal, falaram, professor Valnei Oliveira, precisamos aí também, né, de materiais e tudo, maratonas. Então resolvemos o quê? Resolvemos reformular o nosso projeto. Vamos trabalhar em forma de maratonas aos finais de semana. Geralmente será no domingo pela tarde, tá? Pode ser até um outro horário, pode ser ali no sábado pela tarde também, mas domingo pela tarde eu acredito que é um bom horário, porque por mais que você faça algum curso presencial, né, domingo à tarde, ou mesmo se faça outros cursos, professor, mas eu faço um curso no domingo à tarde, vai ficar gravado para você, né? Você pode assistir em outro horário. O importante é você adquirir o material para assistir, né? Porque senão a gente só vai fazer as maratonas de acordo com o quórum, com o número de alunos, tá? Então, o que eu lhe aconselho desde já? A me chamar no WhatsApp 919-8230-9873. A nossa equipe estará lhe colocando na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Aqui eu vou dar dicas das disciplinas comuns para todos os cargos, tá? Tanto do constitucional, do administrativo, do tributário, entre outros, vou dar dicas aqui na lista de transmissão gratuita, tá? Justamente focando os temas que a banca mais cobra, a banca FADESP mais cobra, né? E a gente vai estar trabalhando com vocês aqui, tanto na lista de transmissão quanto no grupo do WhatsApp. Me siga no Instagram para receber mais dicas e aqui na plataforma valneioliveira.com.br você pode encontrar alguns materiais para vocês. Mas veja bem, para a Cefa do Pará específico, o mais importante para vocês é justamente o que? É justamente o mais importante para vocês aqui, é justamente aí referente às maratonas que eu farei ao vivo. As maratonas serão ao vivo e a gente vai estar lá conversando, geralmente pela plataforma Google Meet, certo? E assim, o que eu vou dar de brinde para vocês, né, agora, de brinde não, né, um desconto para quem estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube. Você vai falar, olha, professor, assistiu o vídeo no YouTube. Você me chama aqui no WhatsApp, eu vou lhe dar um cupom de desconto de 50%. Eu estou falando 50% de cupom de desconto para você ter acesso ao material da Lei 5.810 de 94 comigo, completo, com todos os artigos atualizadíssimos, tá? Mas isso para aqueles que estão assistindo esse vídeo e me falar, professor, eu quero o cupom de 50%, eu já passo o número do Pix, você faz o Pix, eu já libero para você, já está, né, na integralidade a Lei 5.810 de 94, que vai cair para você na sua prova. Inclusive, para você colocar, para você ter uma ideia, escreva assim, Lei 5.810 de 94 com Valnei Oliveira, aqui no canal do YouTube. Você vai assistir ali uma boa quantidade da lei comigo e a outra metade, né, um pouquinho mais da outra metade, vai estar na plataforma. Quer adquirir? Aproveitem
É por tempo limitado essa promoção para você, esse desconto de 50%. Não dá para comprar na plataforma com desconto. Tem que chamar no WhatsApp para que eu possa, né, passar o Pix se você efetuar o pagamento. Tá certo? Bem, o que nós vamos trabalhar nas nossas maratonas, tá? Vamos ter maratona de direito administrativo, de direito civil, né, e empresarial, e também direito penal. Aí já abarca aí tanto os servidores auditores fiscais, como também os fiscais de receita, tá? Abarca aí tanto o auditor fiscal de receita como o fiscal de receita também, tá? Então também teremos, lembra, vou trabalhar maratona de direito administrativo, direito civil empresarial, direito penal. Também teremos maratonas aí de direito civil. Direito civil que justamente é para cargo de analista e também para cargo de, auditor de fiscal, tá? Vamos ter também, lógico, como eu falei anteriormente, né, ali maratona de direito penal e também de direito constitucional. Tá? Vamos ter maratona também de direito constitucional, certo? Então, esses tópicos aí vão abranger, claro, tanto o cargo de auditor quanto o cargo de fiscal. E mais para frente vamos ter maratona também de direito tributário, para trabalhar os conhecimentos específicos, né? Serão aí 30 questões tributárias, também vão trabalhar os temas mais importantes referentes a isso, tanto tributário 1 quanto tributário 2 também teremos maratonas específicas, e também maratonas específicas sobre a legislação tributária do Estado do Pará, que serão 25 questões. Também vamos ter maratonas específicas abordando aqueles temas que eu acredito que são mais recorrentes, elaborados por mim e pela minha equipe, tá? Já no que se refere aos analistas fazendários, tá? Vamos ter também maratona. Lembra que aquele material que eu ia montar específico para você na plataforma, vamos trabalhar em forma de maratona. E vai ter maratona de direito administrativo também. Vou trabalhar ali o tema administração pública, assim por diante. Vamos ter maratona também de direito constitucional, também, lógico. Na verdade, eu vou iniciar com as maratonas que são comuns para todos os cargos. Então, vamos ter maratona de constitucional, vai servir tanto para analista fazendário, como também para auditor, como também para fiscal. Vamos ter maratona administrativas iniciais, vai ser comum para todos. Tributário também, né? Para analista fazendário, vai ter do tributário geral. Vamos trabalhar também para vocês, tá? E também o tributário 2, que vai cair para analista fazendário, também a gente vai trabalhar. Então, eu quero que vocês entendam de forma bem simples, e também a legislação tributária do Estado do Pará, que vai cair para todos. Que o nosso projeto é trabalhar em forma de maratonas, tá? Inicialmente focando para os cargos de analista, para o cargo de analista fazendário, para o cargo de auditor e para o cargo também de fiscal. Tá? No caso, auditor, né? Analista fazendário e também para o cargo de fiscal de receita. Então, a ideia é essa, né? Maratonas aos domingos. Nesse domingo, agora já vamos ter a primeira maratona. Quase que certamente a nossa primeira maratona vai ser de constitucional. Tá? Então, já fique atento. Inclusive, o nosso aulão 1 agora aqui vai ser sobre constitucional. Daqui a pouco, no próximo tape, a gente vai já trabalhar o constitucional, né? Aqui, ou administrativo, a gente está definindo aqui. Mas nossa primeira, eu estou falando definida o que vai ser, né, nossa primeira maratona. Mas vai ser nesse viés aí de constitucional ou administrativo, tá bom? Então é isso, aguardo vocês aqui logo na lista de transmissão para a gente ir conversando no grupo de WhatsApp, o que vocês, na verdade a maratona vão ser no que vocês vão precisar, tá? Me siga no Instagram, _Valnei_Oliveira, e no site você adquire logo o material promocional com 50% da Lei 5.810 de 94, tá? Vamos agora para o aulão 1, né, para vocês da Cefa aí, referente a um tema do direito constitucional. Vamos lá. Futuros servidores em todo o Brasil, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Vamos trabalhar na aula de hoje, Direito Constitucional, o tema remédios constitucionais, tá? Remédios constitucionais. Os senhores e as senhoras já estão com o material aí na mão para acompanhar as peculiaridades, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda
é que os remédios constitucionais, anote aí no seu caderno, anote isso aí, tá? Os remédios constitucionais, anote, eles não são direitos fundamentais. Como assim, professor? Está na Constituição? Está, mas não são direitos fundamentais. Anote essa informação. Remédios constitucionais são garantias fundamentais. Professor, eu achava que direitos fundamentais e garantias fundamentais é a mesma coisa. Não. Tanto é que você vê na Constituição, ali no artigo 5º, direitos e garantias fundamentais. A nossa aula não é de direitos fundamentais. Vamos ter depois uma aula sobre direitos fundamentais. A nossa aula é de garantias fundamentais, remédios constitucionais, tá? Agora presta atenção. Vou logo te falar. As garantias fundamentais, que é o nosso foco, anote aí, possuem um conteúdo assecuratório de direito. O que significa dizer que as garantias possuem um conteúdo assecuratório de direitos? É porque justamente as garantias fundamentais são instrumentos que vão garantir o direito fundamental. Vamos começar a trabalhar agora. Habeas corpus é o remédio constitucional. É uma garantia fundamental que vai garantir o direito de quê? De ir e vir. O direito de locomoção. Habeas data, vamos já ver. É o remédio constitucional, uma garantia fundamental que vai garantir o quê? Vai garantir a informação daquela pessoa que está ali no banco de dados públicos, aberto ao público, tá? E não querem dar aquela informação para aquela pessoa ou não querem retificar. Habeas data. Mandado de segurança, vamos já ver. Quando não for cabível habeas corpus, não for cabível habeas data, caberá mandado de segurança, se tiver o direito líquido e certo. Vamos já ver. Mandado de junção, vamos já ver. Na falta de norma regulamentadora que venha inviabilizar o direito de quê, professor? Nacionalidade, soberania e cidadania, caberá mandado de junção. E ação popular, vamos aprender quando será peculiar ação popular. Tá certo? Bem, feita essa consideração inicial, a apostila dos senhores e das senhoras, olha o que diz que são remédios constitucionais. Instrumento, opa! Por isso que conteúdo assecuratório, justamente as garantias fundamentais, remédios constitucionais, são instrumentos que a Constituição concede ao indivíduo para proteger seus direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder. Tá certo? Então, isso são os instrumentos. Tá? Isso são, no caso, aí, o conteúdo assecuratório. Isso é a garantia fundamental. Tá bom? Muito bem. Vamos começar com habeas corpus. Detalhe, é um dos remédios constitucionais que mais cai em concurso público. Tá? Então, olha só. Primeira peculiaridade que nós temos que entender do habeas corpus. Qual é? É um remédio constitucional. Ok. É uma garantia fundamental. Ok. Agora a pergunta que não quer calar. Vai garantir qual direito fundamental? Está bem aí na finalidade, ó. Protege a liberdade de locomoção. Tá? Então, a partir de agora, vou chamar o habeas corpus de HC. Habeas corpus, vou chamar de HC. Tá? Aí o que diz o artigo 5º, inciso 78? Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer na violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Presta atenção que eu vou lhe falar uma coisa aqui. Aqui ele já fala que existe dois tipos de habeas corpus. Dois tipos de habeas corpus. Qual, professor? O habeas corpus preventivo, que é também chamado de salvo-conduto. Professor, o que é o habeas corpus preventivo? Como o próprio nome diz,
a pessoa está na iminência de ser presa. Então, se ela está na iminência de ser violada sua liberdade de locomoção, entramos com habeas corpus preventivo. Tá? Agora, se a pessoa... Vamos dar nome logo aqui aos personagens. Tá? Aquele beneficiado pelo habeas corpus, escreva, é o paciente. Tá? Aquele beneficiado pelo habeas corpus se chama paciente. Cuidado, que uma vez o meu aluno, estudando comigo, né, falou assim: professor, o que é? Eu entendi tudinho, mas esse paciente está em qual hospital de clínicas? Não tem nada a ver com hospital de clínica. HC não é hospital de clínica, HC é habeas corpus, e paciente não é aquele que está doente. Paciente é aquele que vai ser beneficiado pelo habeas corpus. Fechou? Então, são 3 personagens. Paciente, personagem não, são 2. Paciente e a autoridade coatora. A autoridade coatora é aquela que está mantendo aquela prisão ilegal ou com abuso de poder. Fechou? Então pronto, pessoal. Aqui, o habeas corpus pode ser preventivo ou salvo-conduto quando o paciente está na iminência de ser preso. E o habeas corpus ele pode ser também repressivo, ou também chamado de alvará de soltura. Tá? Então, esse alvará de soltura é justamente o habeas corpus quando o paciente já está preso. O paciente já está preso, habeas corpus repressivo. O paciente está na iminência de ser preso, habeas corpus preventivo. Eu vou fazer aqui uma brincadeira, mas é só brincadeira. Os colegas e as colegas não fiquem chateados, né? Tem gente que fica chateado e tal, fique não. Mas brincadeiras à parte, o rapaz solteiro ou a menina solteira, quando ela quer sair, ela faz o quê? Ela entra com habeas corpus. Na verdade, o casado e a casada, né? Tá casado, tá preso. É dessa. Brincadeiras à parte. Para sair só com habeas corpus. Te pergunto, qual, professor? Repressivo, porque já está preso. Já está preso. Repressivo ou alvará de soltura. Tá? Vamos lá, continuando a apostila dos senhores. Finalidade, marque aí, do habeas corpus. Proteger a liberdade de locomoção. Ou seja, a liberdade de ir e vir. Tá certo? Vamos ver algumas peculiaridades do habeas corpus. Ó, primeiro, marque, tem natureza penal. Falou em habeas corpus, natureza penal. Vamos ver daqui a pouco outros remédios constitucionais que têm natureza, por exemplo, civil. Tá? O habeas data, por exemplo, tem natureza civil. Mas aqui o habeas corpus tem natureza penal. Outra coisa importante, olha aí. Pode ser concedido de ofício pelo juiz. Professor, o que significa dizer que o habeas corpus pode ser concedido de ofício pelo juiz? Puxa o tracinho que essa palavra de ofício é a mesma coisa que sem requerimento, sem pedido, tá? E realmente, se o juiz ele está diante de uma situação que aquela pessoa foi presa de forma ilegal, não precisa ninguém pedir, de ofício, sem requerimento, sem pedido, o juiz ele pode conceder o habeas corpus. Fechou? Então não esqueçam, o juiz ele pode, de ofício, sem pedido, sem requerimento, conceder o habeas corpus. Tá? Outro, é gratuito. Vamos já ver que tanto o habeas corpus como o habeas data, a Constituição diz que eles são gratuitos, os dois. Tá? Isso aqui é interessante, ó. Por construção jurisprudencial, professor, o que é construção jurisprudencial? Vários julgados de tribunais ou mesmo de juízes em o mesmo sentido. Tá? Então, isso que é a ideia de construção jurisprudencial. Jurisprudência é decisões reiteradas sobre o mesmo assunto, sobre a mesma decisão, seja por juízes singulares ou por tribunais. Tá? Então, olha só, por construção jurisprudencial, seja decisões de juízes e tribunais, é possível o habeas corpus coletivo. Anote isso aí, hein? Pode ser uma questão da sua prova. A banca pode falar, em hipótese nenhuma,
é possível habeas corpus coletivo. Errado. O professor deu um exemplo, tá aí, ó. Habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública em favor de mulheres grávidas e mães de crianças que estão cumprindo prisão preventiva. Foi feito esse habeas corpus coletivo e salvo engano, o Supremo Tribunal Federal acatou esse habeas corpus coletivo, tá? Outra coisa, já falamos agora, poderá ser repressivo, também chamado de alvará de soltura, marque aí, também chamado de liberatório, ou preventivo, também chamado de salvo-conduto, tá certo? Então, olha só, recapitulando, pode ser repressivo, não esqueça desses sinônimos, tá? O habeas corpus. Professor, quando é que vai ser repressivo? Ou também chamado liberatório, ou alvará de soltura? Quando o paciente já está preso. Quando ele está na iminência de ser preso, preventivo ou salvo-conduto. Professor, dê um exemplo rápido de um paciente que está na iminência de ser preso. Pronto. Digamos que, você sabe que eu sou advogado, trabalho na área penal, entre outras áreas. Algum cliente meu chega, doutor, o que é? Eu estou respondendo aí por crimes aí e tal, organização criminosa, sei lá o quê. E o juiz quebrou, possivelmente, é possível quebrar meu sigilo bancário. Eu posso entrar com habeas corpus preventivo. Ele ainda não está preso, mas bem provavelmente ele pode, quando for quebrado o sigilo bancário dele, pode ser que ele venha a ser preso. Então eu posso impetrar um habeas corpus preventivo. Dizendo assim, juiz, é o seguinte, o meu cliente, tá, se precisar fazer a quebra do sigilo bancário, ele posteriormente se apresenta em juízo e lhe explica tudo que for necessário, mas não precisa mandar prender ele por essa razão. Pronto. Lembrando que o habeas corpus ele tem uma razão específica de pedir. Tá? Muito bem. Outra coisa importante, marque aí, é que cabe liminar no caso do habeas corpus, desde que presente os pressupostos. Um termo jurídico em latim que se chama fumus boni iuris e periculo in mora. Uma vez o aluno falou, professor, eu admiro tanto o senhor fala até em latim. Eu digo, eu não falo em latim, moço, eu só aprendi isso porque eu tenho que dar aula. Mas fora isso, eu não sei. O que é fumus boni iuris? É a chamada fumaça do bom direito. Fumaça, anote aí, hein? Fumaça do bom direito. O que é, professor? É aquela situação que eu vou mostrar para o juiz ou para o tribunal que se não soltar aquele meu cliente, de imediato ele pode ter um prejuízo irreparável. E também o periculo in mora, a mesma ideia. Ou seja, é muito perigoso demorar a resolver a situação do meu cliente sob pena de ter uma grave consequência. Tá? Vou dar um exemplo rápido. Suponhamos que o meu cliente foi preso, tá? Porque ele foi suspeito de cometer um crime de abuso de vulnerável, né? Estupro de vulnerável. Então veja bem, aquele que desce a cadeia, né, com o título de estuprador de vulnerável ainda, é uma consequência talvez irreparável. E suponhamos que por alguma razão foi ilegal aquela prisão. E aí eu vou pedir de imediato para o juiz ou para o tribunal um habeas corpus preventivo, né, neste contexto aqui, pedindo uma liminar. Por quê? Porque se ele for mantido ali, de repente, ele pode ter prejuízos irreparáveis. Tá? Olha só, outra coisa também, é possível o habeas corpus poderá ser concedido para impugnar medidas cautelares diversas da prisão, as quais estão relacionadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Lá na frente vai trabalhar, mas você já pode ler, tá? Depois, em casa, o artigo 319 do Código de Processo Penal. O que é isso, pessoal? No artigo 319, você vai ver, como o próprio nome diz, medidas cautelares diversas, diferentes da prisão. Mas digamos que o juiz decretou para o meu cliente uma medida cautelar diferente da prisão, mas que é quase impossível o meu cliente cumprir. Quase impossível. Exemplo bem hipotético. Digamos que meu cliente tem um problema sério de pele, de micose, essas coisas, coça muito, e tem alergia a qualquer, até roupa, por exemplo, e o juiz decretou que ele usasse uma tornozeleira eletrônica. Tá? O que acontece? O meu cliente usando a tornozeleira eletrônica,
ele pode ter prejuízo da sua saúde. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com habeas corpus. Mas, professor, é uma tornozeleira eletrônica. Mas se ele descumprir, o juiz decreta a prisão dele. Tá certo? Então, entenda uma coisa. Tudo aquilo em que a pessoa está sendo violada a sua locomoção ou está na iminência de violar a locomoção, estamos diante do que? Da a possibilidade aí do caso do habeas corpus. Tá? Outro. Cabe habeas corpus para questionar a medida de proteção à mulher prevista na Maria da Penha. Por quê, professor? Porque, por vezes, por exemplo, o juiz decretou 500 metros para se afastar da mulher sob pena da pessoa ser presa, né? Do cidadão ser preso em prisão preventiva. Mas 500 metros, digamos, hipoteticamente, que ele mora, a mãe dele mora muito assim perto, e ele não tem para onde ir, só tem a casa da mãe dele. E lá são 200 metros. Então, o que eu vou pedir para o juiz? Para que ele diminua para 200 metros, que é o tempo de passar na casa da mãe dele, passar perto da casa da mulher. Mas, se o juiz mantiver, eu posso entrar com habeas corpus. Por quê, professor? Porque se ele for pego menos de 500 metros, ele vai ser preso em flagrante. Né? Na verdade, prisão preventiva. Vai ser decretada para ele. Muito bem. Vamos lá. Ainda é possível habeas corpus suspensivo. Existe o habeas corpus suspensivo quando, professor? É utilizado quando a prisão já foi decretada. A prisão já foi decretada. Olha só. A prisão preventiva, temporária, sei lá, já foi decretada. O que eu vou fazer? Entrar com habeas corpus suspensivo. Tá? Mas lembra que a prisão foi decretada e o mandado de prisão ainda está pendente de cumprimento. Então, meu cliente me procura, doutor, cometeu um crime, tá? Sei lá, homicídio, sei lá o quê, e eu quero me defender, mas eu estou com prisão decretada. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com habeas corpus suspensivo, porque foi decretada e não foi cumprida a prisão ainda. Tá certo? Olha só, marque aí quem é o beneficiado. Já falei sobre isso. Beneficiado pelo habeas corpus. Somente, eu quero que você retifique aí, tá? Por favor, retifique, o estagiário errou. Nunca a gente erra. Quem erra sempre é o estagiário. Nunca esqueça disso, tá? O dia que você for estagiário, cuidado, hein? Cuidado que você vai ter a costa larga. Então, meu estagiário tem a costa larga. Ele errou e não é pessoa jurídica, marque aí, pessoa física. Escreva, risque aí, risque aí, risque aí. Então, olha só. Somente quem pode ser paciente aqui no habeas corpus, anote aí, é a pessoa física, tá? Pessoa física. Risca aí a pessoa jurídica. Não esqueça, risca daí a palavra pessoa jurídica. Risca, risca, risca. Tá? Pessoa física. O que é isso, professor? É só você parar para pensar. Não existe a possibilidade de uma pessoa jurídica ser presa. Já viu? Há alguma loja presa? Você já viu, por exemplo, alguma farmácia presa? Você já viu alguma vez alguma rede de supermercado presa? Claro que não, porque não existe prisão para pessoa jurídica. Então, por favor, retifique aí no seu material, tá? Mais uma vez, aí no seu material, onde tem, estamos falando de direito constitucional, né? Remédios constitucionais, onde tem ali no habeas corpus beneficiado pelo HC, já sabemos, chama-se paciente. E escreva aí, risque aí, não é somente a pessoa jurídica, é somente a pessoa física. Somente a pessoa física que pode ser um paciente no habeas corpus. Tá bom? Todo mundo anotou? Coloque OK aí no chat. Então, retifica. Beneficiado pelo habeas corpus, somente a pessoa física. Não cabe habeas corpus para a pessoa jurídica, porque nunca a pessoa jurídica pode ser presa. Tá? Muito bem. Agora, olha só. Quem são os legitimados ativos? Ou seja, quem são aqueles que podem impetrar o habeas corpus? Simples, pessoal. Super simples. Vou te dar logo uma dica. O habeas corpus ele é conhecido como remédio constitucional universal. O que significa afirmar categoricamente que o habeas corpus é o remédio universal? Qualquer pessoa
qualquer pessoa é legitimado ativo para impetrar o habeas corpus. Em outras palavras, qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. Aí olha só a lista que eu coloquei aqui de exemplo. Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, qualquer pessoa nacional, qualquer pessoa estrangeira, o Ministério Público pode impetrar habeas corpus, a Defensoria Pública pode impetrar habeas corpus, nós falamos ainda agora, o próprio juiz pode conceder habeas corpus, analfabeto pode impetrar habeas corpus. Como assim, professor? O analfabeto, ele pede para alguém, a seu pedido, arrogo, impetrar habeas corpus. Pode. Pessoa louca pode impetrar habeas corpus? Pode. Ou seja, sogra, cunhados, cunhadas, todo tipo de pessoa pode impetrar habeas corpus, tá? Então não esqueça, qualquer pessoa pode impetrar. E olha essa informação importante. O impetrante não precisa ter capacidade postulatória. Professor, o que é isso? Faz mal com açaí? Nem com bacaba. Vou te explicar o que é a capacidade postulatória. Capacidade postulatória, como o próprio nome diz, é capacidade de postular. É a capacidade de peticionar. Isso se chama capacidade postulatória. E, em regra, quem possui capacidade postulatória é o advogado em um processo. Tá? Também a Defensoria Pública, o Ministério Público, né? Então, esses possuem capacidade postulatória para quê, professor? Para postular, para peticionar perante o juízo. Então, mais uma vez, não precisa ter capacidade postulatória para impetrar habeas corpus. Em outras palavras, não precisa ser advogado para impetrar habeas corpus. Qualquer pessoa pode impetrar. Inclusive estrangeiro. Estrangeiro pode impetrar habeas corpus também. Tá? Todos podem participar e impetrar habeas corpus. Fechou o raciocínio até aí? Tranquilos? Então, olha só. Já sabemos quem são os legitimados ativos, ou seja, aqueles que podem impetrar o habeas corpus. Ou seja, resumindo, qualquer pessoa. Agora vamos aprender quem são os legitimados passivos. Professor, o que seriam esses tal de legitimados passivos? São aqueles que vão ser, entre aspas, o réu na ação de habeas corpus. Tá? Marque aí, autoridade coatora. Agora, olha o segredo. Pode ser tanto de caráter público ou um particular. Professor, como assim? Como um particular pode ser autoridade coatora? Imagina que você está no hospital e, de repente, por alguma razão, o diretor do hospital, porque você não pagou lá o hospital, não quer deixar você sair do hospital. Pronto. Nesse momento, ele é autoridade coatora. Ele, pode ser ali o legitimado passivo, no caso aí, nesse habeas corpus. Então, nunca esqueça, hein? Tanto a autoridade coatora pode ser tanto de caráter público como particular. Outra informação importante que é muito em concurso. Quais são as situações que não caberá habeas corpus? Ei, é simples. É simples. É só você olhar o caso concreto. Professor, nesse caso concreto, a pessoa não está presa e não está na iminência de ser presa. Então não cabe habeas corpus. Vamos analisar. Primeiro tópico. Impugnar determinação de suspensão de direitos políticos. Para pensar. Suspensão dos direitos políticos. Teve uma decisão lá que o Tribunal Regional Eleitoral, ou o próprio Juiz Eleitoral, ele suspendeu o direito político. Te pergunto, a pessoa vai ser presa? Não, professor. Ele está suspenso o direito político. Está na iminência de ser preso por isso? Não. Então não cabe habeas corpus. Como diz a OI, simples assim. Professor, dê um exemplo prático em que cabe habeas corpus. O cara é solteiro, está para casar. É solteiro ou ela é solteira, está para casar, está doido para casar.
cabe habeas corpus. Por quê? Porque está quase para ser preso. Quando casar, já era, vai ficar preso, meu irmão, essa prisão só depois da morte. É só a morte que separa, não tem outro não. Então não esqueça desse detalhe. Suspensão de direito político não está preso, nem está na iminência de ser preso. Não cabe habeas corpus. Segundo, quando já extinta a pena privativa de liberdade. Isso é a súmula 695 do Supremo Tribunal Federal. Imagina que eu estou respondendo o processo e que simplesmente já foi extinto a pena privativa de liberdade. Tá? Então não cabe habeas corpus, porque eu não vou ser preso, nem estou na iminência de ser preso. 3. Isso aqui é muito importante, hein? É um dos que mais cai, marque aí. Para discutir mérito de punições disciplinares militares. Ei, presta atenção, hein? Para discutir mérito. Mérito, é importante essa palavra, tá? Para discutir mérito. Como assim, professor? O militar, seja do Exército, Marinha Aeronáutica, ele foi preso. Foi preso lá por uma determinação da autoridade militar. Bem, o que acontece aqui? O que ele fala? Em relação ao mérito, se está certo ou não está certo ele ter sido preso, não vai caber. Não vai ser cabível habeas corpus. Não vai ser. Não adianta. Não adianta impetrar habeas corpus. Professor, o que é? Meu primo é militar do Exército Marinha Aeronáutica. Ele foi punido por uma pena disciplinar. Mas ele acha que não foi justo. Muita gente acha que não foi justo. Ei, não importa se muita gente acha. Mérito não cabe habeas corpus. Agora, se ele está preso, supondo que ele está lá numa situação que está ferindo a dignidade da pessoa humana, não estão dando comida para ele está sendo torturado, aí é outro naipe. É possível habeas corpus, não pelo mérito, mas pelas condições da prisão que ele está sendo preso. Tá certo? Então, mais uma vez, não cabe habeas corpus para discutir mérito de punições disciplinares militares, de acordo com o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal. Olha só. Não cabe habeas corpus também contra a imposição de pena de exclusão militar ou de perda de patente ou função pública. Como assim, professor? Já está dando náusea, né? O militar perdeu ele foi excluído da vida militar. Ele perdeu a patente. Ou o servidor perdeu a função pública. Pergunto, ele foi preso? Não, professor. Está na iminência de ser preso? Não. Então não cabe habeas corpus. Outra, para impugnar a pena de multa, marque a palavra pena de multa, ou relativa a processo em curso por infração penal, a quem a pena em dinheiro, a palavra pecuniária é em dinheiro, seja única combinada, de acordo com a súmula 643 do STF. O que é isso? É simples, meu amigo, é simples. Se a pena do que você está respondendo é multa, eu pergunto, no que você está respondendo, tem alguma pena além da multa? Não, professor, só multa mesmo. O máximo que pode dar é multa. Então, não cabe habeas corpus, porque você não vai ser preso. Não vai ser preso e nem terá iminência de ser preso. É a súmula 643 do STF. Para impugnar pena em processo administrativo disciplinar. Por quê, professor? Em processo administrativo disciplinar, não tem pena, não tem prisão. Em regra, não tem prisão. Tá? Não tem prisão. Então, se é um PAD, um processo administrativo disciplinar, em regra, não cabe habeas corpus. Para impugnar a decisão do STF, plenário ou turma. Olha só, hein? Marque bem forte a palavra plenário ou turma. Por quê? Coloque aí do lado. Se por um acaso essa decisão do STF, coloque aí do lado, for uma decisão monocrática, anote isso, hein? Se essa decisão do STF é uma decisão monocrática, o que é uma decisão monocrática? Decidida por um ministro só, tá? Cabe habeas corpus. Só não caberá habeas corpus, como foi colocado aqui, se for justamente decisão do plenário, ou seja, de todo o STF junto, numa audiência plenária, ou até de uma turma. Sabe por quê? Porque, em regra, o habeas corpus ele vai ser cabível para a autoridade superior. E não tem autoridade superior
ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Tá? Não cabe habeas corpus também para impugnar a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, se dela não puder resultar condenação à pena privativa de liberdade. Então vamos lá. Vai ser quebrado o sigilo bancário de um cliente meu. Só que o que ele está respondendo não vai dar pena de prisão privativa de liberdade. Então pode deixar quieto. Nem adianta eu impetrar habeas corpus. Por quê? Porque na conduta criminosa que ele está cometendo, não vai ser possível a sua prisão. E marque aí, não é cabível habeas corpus para se pleitear o direito a visitas íntimas. Você sabe que a população carcerária tem direito à visita íntima. De repente, foi negada a visita íntima ao preso, ou a quem vai querer entrar lá, não cabe habeas corpus. Não tem nada a ver com prisão ou na iminência de ser preso. Tá bom? Fechou o raciocínio? Vamos falar agora do remédio constitucional habeas data, que eu vou chamar aqui de HD, tá? Habeas data. O que nós temos de peculiaridade? Esse habeas data é muito simples, tá? Vamos fazer a leitura aí no artigo 5º, inciso 72. O habeas data ele é para quê? Para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante, marque a palavra pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidade governamental caráter público. E também para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Olha, é muito simples. Simples habeas data. Existe uma informação da pessoa que está, onde, professor? Está justamente em registros ou banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. E essa informação não querem dar para a pessoa, ou não querem consertar, ou seja, não querem retificar. Aí cabe o habeas data. Olha o que diz a peculiaridade. Natureza civil e rito sumário. Lembra que o habeas corpus é natureza penal. Rito sumário. Rito sumário é o quê? É rápido, simples, resumido. Ação personalíssima. Opa! Diferente do habeas corpus. O habeas corpus era universal. Qualquer pessoa poderia impetrar o habeas corpus para o paciente, que somente podia ser pessoa física. Agora aqui é diferente. Só quem pode impetrar o habeas data é a pessoa para ela mesma. Por isso que se chama ação personalíssima. Tem uma pequena exceção, mas por enquanto marque isso aí. Outra coisa, o habeas corpus não precisava de advogado. Habeas data necessita de advogado. Outra coisa, não cabe liminar. Não cabe liminar. Lembra que o habeas corpus cabia liminar? Aqui, no habeas data, não cabe liminar. Outra coisa importantíssima, tá? Se for negado o direito de certidão, tá? Isso aqui nem era para estar aqui, mas tudo bem. Anote isso aí, tem nada a ver com a habeas data. Mas, não, sim, tem porque... Tá certo. Não vou descontar do estagiário dessa vez. Tá? Se for negado o direito de certidão, marque, não cabe habeas data, cabe mandado de segurança. O que é isso, professor? O direito de certidão é simples. É um direito que você tem de chegar numa determinada repartição e de dar uma certidão. Digamos que você trabalhou um tempo lá na Prefeitura de Belém, 1 ano, contratado, sei lá o quê. Com o tempo você pode chegar lá, eu quero provar uma certidão de que eu trabalhei 1 ano aqui, é um direito que você tem. Se não lhe der essa certidão, não cabe habeas data. Ah, professor, mas não é uma informação que é minha, não querem me dar e tal, não sei o quê. Não, veja bem. Aqui, o Supremo Tribunal Federal decidiu que quando negar direito de petição, ou direito de certidão, cabe mandado de segurança e não habeas data. Por quê? Porque, entenda, a informação estão lhe dando. A informação não está errada. Então, não é que não estão lhe dando a informação ou não estão retificando. Não querem lhe dar a certidão. E aí nós vamos aprender já. Quando não for cabível habeas corpus, não for cabível habeas data, tiver direito líquido e certo, cabe mandado de segurança. Muito bem. E anote aí, ação gratuita. Muito cuidado com essa observação. Ó, a jurisprudência, já sabem que a jurisprudência é julgado de juízes ou
julgado de juízes ou de tribunais em o mesmo sentido. A jurisprudência admite que pessoas como cônjuge, ascendente, o que é ascendente? Pai, avô, tataravô e tal. Descendente, filho, neto, bisneto e tal. O irmão tem legitimidade para figurar ativamente em um habeas data. Fechou? Muita atenção, hein? Se a banca colocar em hipótese nenhuma é possível, no caso aí, hipótese nenhuma é possível impetrar outra pessoa, impetrar habeas data, errado, porque tem essa exceção. Professor, quem são os legitimados ativos? Quem são aqueles que podem impetrar habeas data? Marque, qualquer pessoa, seja física ou jurídica, seja nacional ou estrangeira, tá? E quem, olha só, muita atenção, hein? E quem é passivo, né? Quem é que passivo? Agora uma coisa interessante, você tem que fazer essa comparação. No habeas corpus, só quem pode ser beneficiado é o paciente, que é a pessoa física, ou também chamada pessoa natural. Aqui, no habeas data, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, seja nacional, seja estrangeira, é possível, é verdade. Pessoal, eu não consigo visualizar uma pessoa jurídica entrando com habeas data. Vamos lá. Digamos que eu tenho uma empresa, tá? Uma empresa de construção civil. E a minha empresa ganhou uma licitação, sei lá, no município, no estado, na União, tá? E eu tenho que ir lá no Tribunal Regional do Trabalho para pegar uma certidão. Ou, melhor, tenho que ir lá no Tribunal Regional do Trabalho para consertar uma informação. Digamos que lá ainda conte que eu tenho processo trabalhista, mas eu estou aqui com todas as decisões, não tenho mais processo trabalhista. Aí eu chego lá no tribunal, por favor, retifica essa informação, e o tribunal nega. Pronto, habeas data. Habeas data. Em favor da pessoa jurídica. Tá? E quem são legitimados passivos? Marque aí. Entidades governamentais ou pessoas jurídicas de caráter público que tenha registro no banco de dados, ou ainda pessoa jurídica de direito privado, detentoras de banco de dados de caráter público. Pessoal, quem seriam essas pessoas jurídicas de direito privado? Anote aí, SPC e Serasa, por exemplo. SPC e Serasa é pessoa jurídica de direito privado, mas que é detentora de banco de dados de caráter público. Tá? Muita atenção, olha, atenção. Para que seja impetrado o habeas data, é necessária a comprovação da negativa da autoridade administrativa de garantir o acesso aos dados relacionados ao impetrante, tá? Isso é a chamada jurisdição condicionada. O que é, professor, jurisdição condicionada? O nome já fala. Professor, eu fui lá no município, sei lá, de Belém, Ananindeua, sei lá onde eu fui, São Luís, Fortaleza, sei lá, e foi negada uma informação minha. Vou direto no fórum entrar com habeas data. Não vai ser possível. Não vai ser possível. Por quê? Foi negado? Foi. Então você vai formalizar uma petição ali no protocolo e tal. E se realmente você comprovar que foi negado, né, não foi dado, aí sim é cabível o habeas data. Tá? Muito cuidado, hein? Vamos agora para o mandado de segurança. O artigo 5º ele fala, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito de certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade e abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Simples, pessoal. Marque a finalidade. Proteger direito líquido e certo. Então, o mandado de segurança, que é o nosso próximo remédio constitucional, ele tem essa função. De quê, professor? De proteger direito líquido e certo. Professor, o que é esse direito líquido e certo? É simples. É aquele direito que você consegue comprovar para o juiz somente com documento. Tá? Se você conseguir comprovar para o juiz o seu direito somente com documento, pronto. É direito líquido e certo. Quer ver um exemplo rápido? Por exemplo, você passou no concurso. Tá? Passou no concurso aí em segundo lugar. Chamaram o primeiro e do nada chamaram o terceiro. Pronto. Você tem como provar só com documento o quê? Que houve a violação do seu direito líquido e certo.
Você vai juntar o edital, vai juntar o resultado homologado, vai juntar a convocação do primeiro e a convocação do terceiro. O juiz vai olhar, opa, estou aqui diante do direito líquido e certo. Professor, se precisar de testemunha, não cabe habeas corpus. Professor, precisar de perícia, não cabe habeas corpus. Só caberá habeas corpus quando não for cabível habeas data, não for cabível habeas corpus, e aí vai ser cabível se tiver o direito líquido e certo. Outra informação importante, anote aí, é o quê? Que o mandado de segurança ele é um remédio, olha só, constitucional residual. O que é residual, professor? É o que sobrar. Se não for cabível, habeas corpus. Se não for cabível, habeas data. Se tiver direito líquido e certo, caberá mandado de segurança. Então, mais uma vez, olha só, finalidade, proteger direito líquido e certo, já sabemos, né, o que é direito líquido e certo, não amparado para habeas corpus e habeas data. Quem são os legitimados ativos do mandado de segurança? Todas as pessoas físicas ou jurídicas, tá? As universalidades reconhecidas por lei como detentora de capacidade processual, alguns órgãos públicos e o Ministério Público. Professor, o que seriam essas universalidades reconhecidas por lei? Por exemplo, exemplo hipotético, um espólio. Um espólio. Professor, o que é o espólio? Espólio é quando a pessoa morre, né, e ela deixa bens. Aqueles bens ali vai ser chamado espólio, que geralmente vai ser conduzido no processo de inventário por um inventariante. Então, exemplo rápido aqui. Esse espólio, essa situação de universalidades reconhecidas por lei. É o exemplo. Espólio. Espólio. Tá? Que acontece muito no processo de inventário. Espólio. Um exemplo. Tá? Então, olha só. Quem são legitimados passivos? Ou seja, quem é que será, né, o requerido numa ação? O poder público. E olha só, hein, os particulares também, no exercício da função pública. Tá? Peculiaridade de unidade de segurança. Natureza civil, igual a habeas data. Caráter residual. Entenderam por que residual? Quando não cabe habeas corpus. Quando não cabe habeas data, caberá, se tiver direito líquido e certo, mandado de segurança. Não é isento de custas. Olha só, hein? O habeas corpus e habeas data era gratuito. Aqui não. A pessoa provavelmente vai pagar aqui as custas processuais. Cabe medida liminar. No habeas data não cabia. No habeas corpus cabia. Aqui cabe também. Caráter preventivo ou repressivo. É possível mandar de segurança repressivo, ou seja, depois que foi violado o direito líquido e certo, mas é possível também mandar de segurança preventivo. Como assim, professor? O direito líquido e certo está para ser violado. A pessoa pode entrar com mandado de segurança. Tá? E rito sumário especial. Anote a informação que, em regra, do direito líquido e certo violado, a pessoa tem um prazo para entrar com mandado de segurança, são 120 dias. Tá? A pessoa tem um prazo de 120 dias para entrar com mandado de segurança. Fechou? Muita atenção aí. Olha só. Cabível, como falamos, somente havendo direito líquido e certo. O que é o direito líquido e certo? Já falei. É aquele que pode ser provado somente com provas documentais. Professor, o meu direito eu consigo comprovar somente com prova documental. Pronto. Cabe mandado de segurança. Não havendo possibilidade de dilação probatória. Ou seja, professor, precisa ouvir testemunha. Não cabe mandado de segurança. E outra coisa, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. Súmula 625 do STF. O que é isso, professor? Existe uma controvérsia. Alguém entende de um lado, de um jeito, juiz entende de outro, não sei quem entende de outro. Então, controvérsia não cabe mandado de segurança, tá? Não é para discutir. Mandado de segurança não é para discutir, né, interpretação de direito. É só se você realmente tiver direito líquido e certo, você entra com mandado de segurança. Tá? Muito bem. Vamos falar do mandado de segurança coletivo. É muito importante você marcar isso aí no artigo 5º, inciso 70. Quem é que pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Por quê, professor?
Porque, como o próprio nome diz, no mandado de segurança coletivo, ele vai substituir, né, aquele que tem o direito líquido e certo. Então, quem é que pode entrar, impetrar com esse mandado de segurança coletivo? E coloque logo do lado aí que esses que podem impetrar o mandado de segurança coletivo são os mesmos que podem impetrar o mandado de injunção coletivo. Coloque isso aí, hein? Coloque isso aí. Os que podem, que a gente vai ver agora, impetrar o mandado de segurança coletivo, são os mesmos que podem impetrar o mandato de injunção coletivo. Mandado de injunção coletivo. Vou logo explicar rápido. O que é o mandado de injunção? Apesar de eu não ter colocado na apostila, mas tem coisas que por vezes eu não vou colocar na apostila, vou falar na videoaula, para depois você fazer o exercício e aprender. Mandado de injunção, anote aí, diz a Constituição que na falta de norma regulamentadora, olha só, na falta de norma regulamentadora que inviabilize o direito referente a quê, professor? A nacionalidade, a cidadania ou a soberania, tá? Então, mais uma vez, na falta de norma regulamentadora que inviabilize direitos referentes à cidadania, nacionalidade e soberania, cabe mandado de injunção, tá? E eu estou explicando para vocês que é cabível também o mandado de injunção coletivo. Professor, quem pode impetrar o mandado de injunção coletivo? Os mesmos que podem impetrar o mandado de segurança coletivo. Vamos aprender aí, ó. Artigo 5º, inciso 70. A linha A, partido político, com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento, marque aí, há pelo menos um ano. Aí eu pulei também, tá? Não, tá certo, é isso mesmo. Partido político, representação no Congresso Nacional, organização sindical ou entidade de classe ou associação legalmente constituída por um ano. Preste atenção, hein? O único que exige, preste atenção, o único que exige pelo menos um ano de funcionamento é para a associação. A banca vai falar, a organização sindical, um ano exige? Não. A entidade de classe, um ano? Não. Partido político exige um ano? Não. Só exige, no caso aí, o funcionamento pelo menos um ano para a associação. Tá certo? Eu peço aos colegas aí, José, Stephanie, Marlon, Brenda, Maíra, verifique se tem alguém que está lá pelo grupo com problema, no grupo do WhatsApp, alguma dificuldade. Se você tiver, olhar, por favor. Aí, se alguém tiver com dificuldade, você comunica lá, olha, já está na segunda aula, clica lá no link da segunda aula. Obrigado, Marlon. Valeu. Então, vamos lá. Eu vou ler o artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão, qualquer cidadão é parte legítima para a população popular, que vise, olha só, o que tem objetivo a ação popular? Anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Professor, o que é ônus da sucumbência? Vou te explicar. O advogado, quando ele entra com uma ação, em regra, ele vai receber do seu cliente que está contratando o serviço, tá? Então, mais uma vez, preste atenção. Eu vou explicar para vocês o que é, lá no finalzinho do artigo 5º, inciso 73, tá? O que é esse tal de ônus da sucumbência? Faz mal com açaí, professor? Nem com bacaba. Olha só. Eu, como advogado, quando eu entro com uma ação, eu recebo do meu cliente, lógico. Ele veio até mim, me contratou, vai pagar pelo meu serviço. Fechou. Eu ganhando a ação, eu vou receber também da parte que perdeu. Então, eu entrei com a ação com o meu cliente, ganhei dele, e eu, ganhando a causa, a parte que perdeu
vai pagar para mim o chamado honorário de sucumbência, chamado ônus sucumbenciais. Tá certo? Então, isso se chama honorários sucumbenciais, ônus sucumbenciais. O valor que o advogado vai receber da parte que perdeu no processo. Tá? Muito bem. Cuidado, se o examinador falar que a ação popular ela é gratuita, está errado. Não pode afirmar que ela é gratuita. O que nós podemos afirmar que a Constituição fala é que o habeas corpus e o habeas data, esses são gratuitos. A ação popular não pode afirmar que é gratuita, porque olha o que falar no final. Ficando o autor, salvo comprovado má-fé, isento de custas judiciais e de ônus da sucumbência. Ou seja, o autor, em regra, ele não vai pagar as custas judiciais e não vai pagar o ônus da sucumbência. Ou seja, se ele perdeu, não vai pagar para o advogado que ganhou. Agora, se ele tiver de má fé, esse cidadão vai pagar as custas judiciais e vai pagar o ônus da sucumbência. Fechou? Fechamos aqui a aula sobre remédios constitucionais, principais tópicos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.